PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam se é perigoso ser uma exceção à regra, eu me lembro das dicas do meu amigo Oscar Lewandowski sobre o efeito manada, da importância de sair da zona de conforto e de assumirmos riscos para crescermos. Isso me impactou muito e tomo como premissa para certas ações que tomo hoje. Então convidei para explicar melhor sobre esse tema. Oscar é professor universitário e economista, e publicamos com frequência seus conteúdos no PME News. E agora tenho a honra de tê-lo aqui em nosso podcast. Então seja muito bem-vindo, Oscar, para falar sobre esse tema super relevante. Oi, Sidney. Agradeço a oportunidade de estar expondo algumas ideias de finanças para o público da PME News. Vou falar um pouco sobre risco, efeito manada e por que é tão difícil tomar decisões diferentes da maioria. Oscar, vamos direto ao ponto. Ser uma exceção à regra é um perigo ou é a solução? Esta é uma pergunta que merece ser respondida com um pouco de reflexão. Afinal, é comum nós ouvirmos de pessoas bem-sucedidas que se orgulham de terem ido na direção contrária da maioria das pessoas. Mas será que obtiveram sucesso porque foram na contramão das massas? Aqueles que simplesmente saíram da multidão e não atingiram o sucesso, nem se feriram gravemente, apenas não se falam mais deles. Os casos de fracasso e falência de alguém que contrariou o pensamento do senso comum são lembrados e tratados como atitudes de malucos que mereceram o resultado negativo que tiveram. Logo, quando alguém sai da multidão, se não for muito bem-sucedido, ou não será lembrado, ou será lembrado como merecedor do seu insucesso. O medo de estar nestes dois últimos grupos, de certa forma, explica algumas situações do efeito manada. Há ainda aqueles que acreditam que, ao se dar mal em grupo, uma entidade como o governo poderá vir salvá-lo. Isso está, de certa forma, na ideia da expressão estarmos todos juntos no mesmo barco. Mas, Oscar, o que é sair da multidão? Vamos imaginar um formigueiro, no qual cada formiga traz um pouco de comida e recebe a sua recompensa em função do comparativo com as outras formigas que chegaram na última hora. Uma formiguinha tem duas escolhas: seguir a fila com outras formigas ou se aventurar em procurar comida sozinha. Quando estiver na fila, receberá da rainha o que todas recebem. Agora, se estiver sozinha e não trouxer nada, terá que voltar e procurar até conseguir. E quando, eventualmente, ela trouxer algo melhor do que as outras formigas que acabaram de chegar estão trazendo, ela poderá ficar mais próxima à rainha e, quem sabe, sentar até ao lado do trono dela. Alguém poderia imaginar que as formigas que andam em grupo estão se protegendo. Mas será? Uma fila de formigas pode atrair certos predadores mais rápido que uma formiga isolada. Podemos imaginar que as chances de uma formiga ser pisoteada por um animal de grande porte é a mesma que estando em grupo ou não. Mas qual é a relação do comportamento humano com a economia? Antes de falarmos do comportamento humano, vamos continuar um pouquinho mais com a ideia do formigueiro. O perigo para uma formiga fora da fila de andar muito à toa, de fato existe. Mas se a rainha diferenciar o prêmio, pode vir a ser interessante esse risco de estar andando à toa. De certa forma, é este conceito que se assume quando falamos de racionalidade. Toda a teoria de finanças parte da ideia de que, considerando as informações que dispomos, estamos propensos a correr mais riscos para obter retornos maiores. Entendo que muitas pessoas têm um salário dado e só estarão dispostas a procurar outro emprego ou mesmo se transformarem em empreendedores se tiverem uma perspectiva de uma renda bem melhor. Nós todos, muitas vezes,
tomamos como certos nossos empregos como formigas que temem sair da fila. Um emprego com estabilidade é como um veio de comida que vai estar lá e parece que podemos contar com aquilo sem corrermos riscos desnecessários. No caso do comportamento humano, ao não estar na fila, uma pessoa pode ser taxada de louca pelos da sua família, seus amigos, e assim sofrer uma pressão social. Mesmo se ela for bem-sucedida, essa pessoa será vista como uma aventureira, por estar buscando alternativas fora do padrão. Interessante, Oscar. E o que difere um aventureiro de um louco? O aventureiro se prepara e o louco corre mais perigo do que deveria. Na linguagem corriqueira, é normal dizermos que quando a pessoa é mal-sucedida, foi uma loucura, e quando acerta, é uma aventura. Hoje, para associarmos o sucesso de tomadas de decisão que foram inovadoras ou fora do padrão de risco, fala-se que a pessoa tem um espírito empreendedor. Várias são as características associadas aos empreendedores de sucesso, como disciplina, planejamento, força de vontade, etc. Mas eu me atreveria a dizer que uma característica não pode faltar, que é a coragem. Em algum momento, o empreendedor teve que ousar, seja na abertura do negócio ou na escolha de seu produto, na seleção de fornecedores ou na determinação do foco ou nicho de mercado que ele quer atuar. Mesmo um profissional liberal, quando visto como empreendedor, teve que escolher a atividade, a formação, a área de atuação. Por exemplo, um médico, além da profissão, teve que escolher com critério a faculdade para se formar, a especialização de seu interesse, o público-alvo e onde trabalhar. Me diga, Oscar, quais são os limites para a ousadia? As pressões que sofremos da sociedade ou de nós mesmos fazem com que muitas vezes fechemos a porta para as mudanças. Incorrer em riscos para aparecer e tirarmos nosso cobertor de proteção para buscarmos retornos melhores é irracional, especialmente quando a própria sobrevivência pode estar sendo posta em risco. Isso, de certa forma, explica o porquê da propensão a risco variar em função da idade da pessoa. Um jovem acredita ter maior força de trabalho e adaptabilidade do que as pessoas mais velhas. Cada um, em função do seu estômago e experiência de vida, deve decidir se e quando arriscar. Particularmente, eu recomendo em empreitadas a pessoa ter um plano B, ou seja, ter uma fonte de renda alternativa própria ou do cônjuge, tendo algo que funcione como seguro no caso do resultado não chegar ou demorar a chegar. Mas, de novo, isso sou eu falando com base na minha experiência. Outros mandam mergulhar de cabeça. Por isso, somos como formigas, indo em diferentes direções, seja sozinho ou não. Oscar, você mencionou aqui algumas características associadas aos empreendedores de sucesso, como a disciplina, planejamento e a força de vontade. Mas como você bem destacou, a coragem talvez seja a mais importante delas. E eu concordo, pois serve de gatilho para a ousadia e aí sim ajudará as pessoas a saírem da zona de conforto e se diferenciar. Parabéns pela entrevista. A sua análise sobre o tema contribuirá em muito para que os ouvintes que estão na zona de conforto reflitam, e se for o caso, que seja uma exceção à regra para obter o tão esperado sucesso. Muito obrigado pela sua participação em nosso podcast, Oscar. Mais uma vez, obrigado, Sidney, pela oportunidade de expor algumas ideias nessa entrevista para o público da PME News. Espero que os ouvintes tenham gostado da reflexão das ideias sobre efeito manada e a dificuldade de tomar decisão. Aguardo uma oportunidade para uma outra entrevista e curtam os meus artigos. PME News Podcast Entrevista.